E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Rogério, sou médico cardiologista, especialista em medicina interna e pós-graduando em neurociência e psicologia. E hoje eu quero te falar um assunto super importante. Um assunto que hoje acomete mais de 100 milhões de brasileiros. 70% da população economicamente ativa do país sofrem deste mal. E eu estou falando aqui para você do estresse. Você sabe o que é o estresse? Olha para mim aqui. Quantas vezes durante o dia você foi submetido a um fator externo ou até mesmo interno? O fator externo é, por exemplo, o trânsito. O fator interno pode ser um pensamento. E esses fatores, por algum motivo, criaram uma expectativa em você, levando você a ficar um pouco mais nervoso, um pouco mais ativo, um pouco mais ansioso, com a frequência do coração um pouco mais alta, às vezes até suando um pouco. Você já passou por momentos como esse na sua vida? Eu creio que sim. E em especial quando nós lidamos com fatores emocionais advindo do nosso consciente, do nosso subconsciente, e quando temos que lidar com esses problemas, que pode ser um pensamento ou até mesmo uma situação, a perda de alguém que nós amamos, por exemplo. Eu creio que você já deve ter passado por muitas vezes. Então, o estresse, ele é nada mais que uma resposta do nosso próprio organismo a uma situação que pode ser interna ou externa. E isso é fisiológico, isso é normal. Foi através desses fatores e desses mecanismos que nós sobrevivemos. Então o estresse, ele faz parte da sobrevivência. Quando, por exemplo, se você é atacado por um animal, um cachorro, naquele momento ali você fica muito mais rápido, muito mais ágil, porque há uma descarga adrenérgica, uma alta quantidade de adrenalina que faz o seu coração acelerar um pouco, a sua pressão subir um pouco mais. O sangue ele é concentrado em órgãos que nos fornecem mais energia e força e raciocínio muitas vezes para fugirmos daquela situação. Quem de vocês já fez uma prova de concurso público, por exemplo, e antes da prova teve diarreia? Eu creio que muitos de vocês. Isso é um tipo de estresse. O problema do estresse é quando ele se torna muito frequente, cada vez mais frequente e nos cerca diariamente. E aí isso acaba atrapalhando, porque com o estresse muito frequente na nossa vida, há a liberação não só de adrenalina, que é um hormônio que o nosso próprio corpo libera nestas situações. Nesse caso, há a liberação de um outro hormônio chamado cortisol. E o cortisol, quando ele se perpetua alto na nossa corrente sanguínea, ele nos traz sérios prejuízos, que você já vai entender um pouco mais. Então não sai do vídeo e se você está gostando, não esquece de compartilhar e de curtir. Mas o que eu posso fazer para conseguir gerenciar esse estresse? Você já pensou nisso? Por exemplo, eu vou para o meu trabalho de carro, então é normal que na grande cidade onde eu moro eu vou enfrentar um trânsito absurdo. Existe uma forma de eu fugir desse fator estressor? Existe sim, eu posso sair mais cedo, eu posso ir de metrô. Então o primeiro passo importante é você ter consciência, é você conhecer o seu fator estressor, que ele pode ser um fator externo ou um fator interno. Eu vou citar alguns exemplos de fator externo. Eu citei, por exemplo, o trânsito. Você que às vezes trabalha e tem chefes que exigem muito de você, né? Prazo, lucros, trabalhos. Isso são fatores internos, externos, digo. E existem aqueles fatores internos, como, por exemplo, pensamentos. Sabe aquele dia que você acorda triste? Aquele dia que você acorda querendo abandonar tudo? Já aconteceu contigo? Eu creio que sim. Às vezes acontece comigo e acontece com todos nós que somos seres humanos. Então isso é um fator interno que muitas vezes nos traz consequências muito sérias. Um outro fator interno, por exemplo, você pode ter tido um pesadelo naquela noite e acorda com algumas percepções um pouco
diferente do habitual, como, por exemplo, a perda de alguém que você ama. Isso gera sentimentos negativos dentro de você. Então, existem esses fatores e nós temos que lidar com eles diariamente. Agora, quando esses fatores se tornam muito frequentes, cada vez mais impactando a nossa saúde, e aí nesse caso é a saúde física, é a saúde mental, é o sono, e com isso cria-se uma constelação e uma bola de neve que só cresce de problemas e problemas. Então nós precisamos aprender a gerenciar esse estresse. Nós precisamos aprender a lidar com ele. Então o primeiro passo é consciência. Você precisa ter consciência de quais são os fatores estressores, os externos e os internos. Anota no caderninho e você vai conseguir identificar cada um deles. Caso você identifique, você vai tentar ver como você consegue resolver esse fator estressor. Se ele é externo ou se ele é interno. Se é um fator interno, por exemplo, um pensamento negativo, não existe muito o que se fazer. Você tem aproximadamente 6 segundos para tentar desviar este pensamento. Após 6 segundos, esse pensamento ele já cria ali o que nós chamamos de uma trilha neural e ele já pode impactar e trazer com você várias consequências. Nós falamos que os pensamentos eles podem gerar sentimentos, e os sentimentos emoções, e as emoções podem te trazer resultados. Então isso é um fator. Então sempre que você começar a pensar algo que você não goste, que é algo que possa te trazer algum problema, você precisa imediatamente se desviar deste pensamento e buscar algo que você, por exemplo, pensar no teu filho, na tua família, na tua esposa, no teu trabalho, em algo que você goste. Já os fatores externos, você precisa tirá-los quando possível. Eu citei um exemplo, por exemplo, do trânsito, certo? Mas existem fatores que você não vai conseguir tirar, você não vai conseguir abandonar. E o que você pode fazer nesses casos? Existem algumas técnicas que nós utilizamos para o gerenciamento adequado do estresse. Eu vou citar algumas, por exemplo, que você pode fazer em casa, antes de dormir, no carro, durante a sua ida para o trânsito, para o trabalho. E tudo isso tem um fator assim direto, imediato. Uma das técnicas mais utilizadas é o que nós chamamos de técnica de respiração profunda. Quando nós somos submetidos a um fator estressor externo, como por exemplo o trânsito, o que ocorre? Descarga de adrenalina, em seguida cortisol. Só que o nosso corpo ele é algo simplesmente obra-prima da criação de Deus. O nosso corpo, alguns movimentos nós conseguimos controlar, e quando nós controlamos alguma parte do nosso corpo, essa parte do nosso corpo ela consegue enviar informações ao nosso cérebro, e com isso o nosso cérebro pode entender, não, tá tudo bem, fica calmo. Então quando você está estressado, frente a esse fator estressor que ocorre contigo, a respiração ela fica mais ofegante, ela fica mais cansada, a pressão sobe, a frequência cardíaca também sobe. Então um fator imediato, um ponto imediato que você precisa adotar é calma. Primeiro você teve consciência daquele fator estressor. Você vai se acalmar e vai inspirar bem profundamente com a barriga, com o diafragma. Segura um pouquinho e solta. Inspira bem profundo e solta. 4, 5 vezes que você fizer essa técnica de respiração profunda, isso vai acalmar, isso vai inibir a liberação de adrenalina e cortisol, porque você vai estar enviando mensagem ao seu cérebro e ele vai entender, não, tá tudo bem. Ou seja, você quebrou aquele ciclo daquela respiração ofegante, daquela frequência mais alta. Quando você fica mais ofegante, a frequência do coração sobe. Quando você fica mais taquipneico, que nós chamamos, com a respiração mais rápida, né, ocorre algumas alterações bioquímicas no nosso sangue. E quando você regula isso através da respiração, essas mensagens chegam até o nosso cérebro e você fica calmo e tranquilo, porque a mensagem chega lá, o teu cérebro entende que está tudo bem. Outra técnica que você pode utilizar é o que nós chamamos de relaxamento muscular progressivo. Isso mesmo.
Essa técnica, se você digitar no Google, você vai ter tem centenas de milhares de vídeos no YouTube que pode te ajudar ensinando a fazer. E é muito simples. Existem outras técnicas também, como Mindfulness, que é uma técnica simplesmente surreal. Eu te aconselho você a pesquisar no Google, no YouTube, como se faz uma sessão de Mindfulness. Você não precisa de ajuda de ninguém para fazer. E com essas 3 técnicas simples, você consegue simplesmente gerenciar o seu estresse e se adaptar. Mas lembrar que o mais importante é você ter consciência de quais fatores estressores está te acometendo. Gente, o estresse, ele traz tanto impacto na nossa vida que quando você é submetido diariamente a fatores estressores, o teu cortisol vai estar lá em cima. Com o aumento do cortisol, vem as outras complicações. Você está estressado, você está preocupado, você dorme menos. Se você dorme menos, você come mais e vira aquele ciclo. Olha só, não durmo nada, vou comer mais porque vou ficar mais tempo acordado, vou ganhar peso, a pressão vai subir, a glicemia vai subir, aí eu vou estar estressado, não vou ter energia para me exercitar, vou ficar cada vez mais sedentário, vou comer cada vez pior, vou dormir cada vez pior, vou ficar cada vez mais estressado e isso vira um ciclo de uma catástrofe na vida de cada um de nós. E quando nós não conseguimos controlar o estresse somente com a mudança aí dos nossos hábitos, com o gerenciamento do nosso estresse, nós podemos procurar alguns profissionais, psicólogos, psiquiatra, o médico do PSF, o seu cardiologista, e ele pode, além de prescrever tudo isso que eu te falei, ele pode prescrever medicações que podem te ajudar. Gente, são mais de 100 milhões de pessoas que sofrem de estresse no Brasil. O impacto disso é gigantesco. Isso reduz a expectativa de vida, isso piora a qualidade de vida, isso atrapalha nos relacionamentos e as consequências são surreais. Você precisa ter consciência dos seus fatores estressores, tanto os fatores externos quanto os fatores internos, e aprender a gerenciá-los de uma forma mais coerente, mais consciente. Então não esqueça de comentar, de compartilhar esse vídeo se você gostou.